Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos mostra a alegria que é uma característica de todo cristão, porque primeiro foi de Cristo, é dom do Espírito Santo para tudo batizado. É o que os primeiros cristãos possuíam e todos nós devemos ter, mas porque Jesus exultou de alegria naquele momento, porque viu os planos do Pai se concretizando de uma maneira que é bem característica da Santíssima Trindade. Jesus reconhece, exulta de alegria, vendo a humanidade mais uma vez participar das grandezas divinas. Nosso Senhor glorifica seu Pai, porque Ele não escolheu os sábios e entendidos para serem os primeiros discípulos do Mestre, mas os pequeninos, povo sem estudo, sem muito entendimento, que não era capaz de muita coisa. Creio que Jesus, em sua humanidade, tenha se desanimado um pouco ao olhar para aqueles 72 discípulos e ver a realidade. Tinha sido ele mesmo que os havia escolhido por desígnio do Pai, mas ele aconselha a rezarem ao Senhor pedindo mais operários para a messe, pois aqueles não pareciam suficientes. Jesus reconhece que seus discípulos são ovelhinhas perto dos lobos, astutos e inteligentes, mas envia-os acreditando que esses mesmos lobos darão a eles o sustento do dia, de modo que nem precisam levar bolsas, pois serão portadores da paz.
Apesar de toda a fé perfeita própria da divindade de Jesus, é difícil para a sua humanidade entender que essa gente, com pouca instrução, dará conta do recado. Os 72 discípulos voltam alegres, dizendo que até os demônios se submeteram a eles pelo nome de Jesus. Parece incrível, não? É como a profecia de Isaías, na qual é prometida a harmonia entre lobo e cordeiro, pantera e cabrito, touro e leão, vaca e urso, criança e víbora. Tudo isso será possível porque sobre o nosso Salvador repousa o Espírito Santo com todos os seus dons e porque ele não julga pelas aparências, nem pelo ouvir dizer, mas com retidão e justiça. Esta é uma grande lição para todos aqueles que ficam tardando para dar uma resposta ao Senhor, porque se acham incapazes, fracos, pequenos. Somente os pequeninos, isto é, os que abrem o coração e não colocam a razão em primeiro lugar, poderão distinguir os prodígios e milagres que acontecem quando o Rei de Deus se lhes manifesta pela ação do Espírito Santo. Jesus louvou o Pai e exultou no Espírito quando os seus discípulos enxergaram as maravilhas que ocorreram quando eles saíram anunciando o reino. Felizes que os olhos que veem o que vós vedes. Quando nos dispomos a divulgar o reino dos céus aqui na terra, é sinal de que ele já está acontecendo na nossa vida e na medida em que nós nos abrimos mais e mais, nós vamos experimentando a alegria e a felicidade interior. O Pai se dá a conhecer através da revelação do Filho, e quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós teremos comunhão com Deus Pai, e assim estaremos vivendo a felicidade tão almejada. Pensar assim seria ter um olhar puramente humano, que não leva em consideração a misericórdia de Deus e seu poder soberano. Afinal, todas as coisas foram entregues a Jesus pelo Pai, e ele as dá a quem lhe apraz e quando lhe aprouver. O que vale para ele não são a inteligência e sabedoria humana, mas o conhecimento de Deus. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ditosas são as nossas almas quando, acreditando na misericórdia e bondade do Senhor, mesmo que nossos olhos carnais não o tenha visto. Obrigado, Pai, por nos conhecer, a oportunidade de te conhecer mais profundamente. Obrigado, Jesus, por nos apresentar o Pai e nos aceitar como irmãos teus, à medida que agimos como tu nos ensinastes. Obrigado, Espírito Santo, por nos santificar, dando-nos coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia e dando-nos paciência para esperar o momento de Deus para
aquilo que não podemos mudar e que, na hora certa, nos fazes ouvir as palavras do Mestre. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Jesus, caminho, verdade e vida, aquele que nos revela o Pai, dai-me um coração puro para acolhê-lo e reconhecê-lo nos momentos diversos de minha vida, com a ajuda de tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.